Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão vai entrar no mundo da arquitetura, dos prédios, do patrimônio arquitetônico da cidade do Natal. Vamos ver os prédios maravilhosos, outros em ruínas, outros danificados, outros inabitáveis. Tudo vamos mergulhar nesse mundo e mostrar a você que Natal tem patrimônio arquitetônico. Precisa dar uma remexida ou até mostrar para vocês. E não podia ser diferente a gente começar nosso programa aqui, no Largo Dom Vital, vizinho à igreja do Rosário dos Pretos. E aonde? Aqui nessa casa maravilhosa, né, que está aqui, que pertence hoje à família da viúva, a famosa viúva Machado, ou seja, Amélia Duarte Machado. E vamos aqui conversar com os historiadores Anderson Tavares e Cassimiro Júnior e vamos bater esse bate-papo sobre tudo isso. Mas como o programa é sem delongas, vou perguntar aqui a Anderson, ô professor Anderson, esse Natal da Belle Époque, onde houve aquela transformação, naqueles governos pós-república, como é que começou toda essa modificação? Que Natal sempre foi uma cidadezinha meio pequena, acanhada, que até um bispo de Olinda disse, Natal não há tal, né? Exatamente, tem essa história, né? Exatamente, existe sim, Augusto. E como é que a gente começou essa transformação? Bom, começa exatamente no período da mudança de governo do Império para a República, quando então assume o governo os Albuquerque Maranhão. Pedro Velho, Alberto Maranhão, Tavares de Lira. E, mais precisamente, a Belle Époque perpassa o governo de Alberto Maranhão, que é quem vai modernizar Natal, é quem moderniza Natal. Bonde, a iluminação. Com bonde, iluminação, com os clubes sociais, com teatro. Tudo feito com um empréstimo de 5.000 francos que ele fez na França. Porque o Estado não tinha dinheiro, né? O Estado não tinha dinheiro. E quem avalizava isso, primo? Acredito que os próprios... Assembleia, né? Sim, a Assembleia sempre. E também os empresários, é nesse período também que surge o Banco do Natal, que depois vira o Banderne, né? Então, nesse período de efervescência da Belle Époque natalense, toda revestida de um modelo francês, e daí nós vamos ter muita participação da fundição do Val d'Osne, em Paris, com elementos de ferro e de bronze que ornamentam Natal e alguns palacetes da cidade, a exemplo aqui do palacete da Viúva Machado. Me diga uma coisa, mas esse palacete, antes de ser da Viúva Machado, quem construiu, quem bolou, quem escolheu esse lugar? A história antes da grande, digamos, empreendedora, da grande samaritana da Viúva Machado? Bom, o casarão ele foi construído, foi pensado por Jorge Barreto de Albuquerque Maranhão, que era sobrinho de Alberto Maranhão, filho de seu irmão Adelino Maranhão e de Dona Militina Tavares. Jorge Barreto foi um grande empresário já aqui na cidade, um dos fundadores do Banco do Natal, e ele é quem vai conceber a casa em 1910. Ela começa em 1908, 9, 1910 eles terminam, toda trabalhada com elementos da fundição do Val d'Osne de Paris, porque eles já utilizavam esses elementos de ferro nos gradis aqui do Palácio Potengi, na Praça Augusto Severo, na Vila Barreto. Aqui. Já existia uma clientela formada principalmente pelo Estado. Então ele constrói a casa, nós temos aí... 1910 termina. Ele passa a residir aqui. Em 1920, após o rompimento entre político, Tavares de Lira, Alberto Maranhão e Ferreira Chaves, ele fica, claro, do lado da família, Albuquerque Maranhão, e se muda para o Rio de Janeiro para assessorar Tavares de Lira, no Tribunal de Contas. Então ele vende a casa ao comerciante Manuel Machado. Bom, vimos lá a construção da casa, não é isso, Cassimiro Júnior? Você viu aqui todo... Está praticamente igual que era, né? Isso. Exceto algumas precauções em questão da segurança pública, mas digamos que ela parou no tempo. Pronto, vou pegar aqui um pouquinho de Cassimiro Júnior. Manuel Machado, comerciante próximo, empreendedor, homem de visão larga, comprador de terras, de tudo, né? O comércio próspero. E como é que ele casou com Amélia Duarte? A dona Amélia Duarte Machado, que veio se tornar Machado de virtude do casamento, ela é moçoroense.
Na infância morou no Ceará e Areia Branca. Já a jovem, ela vem com seus pais aqui para Natal, na Rua das Virgens, atual Rua Câmara Cascuda, Ribeira, e montam um pequeno hotel. Lá, ela com seus pais ajudando, ela conhece o então Manuel Machado, comerciante português. Próspero, foi daí que ela se apaixonou e casou com ele. E Manuel Machado, você sabe o que é que ele veio fazer aqui? Veio com quem? Manuel Machado chega aqui em Natal aproximadamente por volta de 1889, 90, juntamente com um irmão, Cláudio Machado. E inclusive esse Cláudio Machado, ele se casa com uma das filhas de João Avelino, que primo de Pedro Velho, que foi abolicionista, né? Um dos proclamadores também aqui da República, Carolina Machado, e são os pais de João Machado, João de Vasconcelos Machado, que depois vai ser criado pelo tio, pelo Manuel Machado e pela viúva Machado, né? Então eles chegam aqui com poucos recursos, mas vão galgando o comércio numa sociedade e fundam a Despensa Natalense, que era o que seria hoje, em termos de hoje, um grande supermercado da cidade. Nordestão. O Nordestão da vida aí. Então eles, com esse comércio e com a visão larga de futuro, eles vão observando as terras que possivelmente no futuro poderiam se valorizar. E aí eles vão comprando, vão adquirindo daquelas antigas famílias, como a família Moura. Ele compra o Ferreiro Torto lá em Macaíba. E com o Ferreiro Torto, vale dizer que todas as terras que margeiam o Potengi de Macaíba para Natal passaram a pertencer a Manuel Machado. Aí pro lado de Parnamirim, O lado de Cajupiranga, Parnamirim, porque aquele lado também era Ferreiro Torto. o Engenho Pitimbu. O Engenho Pitimbu fazia parte do Engenho Ferreiro Torto. Tudo era Ferreiro Tudo Torto. era Ferreiro Torto. Vejam vocês Exatamente o tamanho isso. de Ferreiro Torto. É. Ia bater lá em Cajupiranga. Cajupiranga, toda aquela região era Ferreiro Torto, mas dividida em sítios, né? Você tinha Ferreiro Torto, a sede em Macaíba, Cajupiranga era um outro sítio e Pitimbu era outro sítio. Ambos pertencentes a membros da família do Coronel Estevão Moura. Aí eram divididos, mas que depois ela compra tudo isso, o marido compra tudo isso, o Manuel Machado, e que ela herda em 34 com o falecimento dele. Mas antes de chegar na... Pronto, viemos aqui como ele chegou, quem construiu, o casório, né? O negócio próspero. E assim, naquela Natal daquela época, o cabo era Um dos homens mais ricos daqui era o homem mais rico daqui. daqui de Natal, um dos homens mais ricos. Ele, inclusive, só uma pequena observação, que Dona Amélia Machado, salvo engano, nasceu no dia 8 de dezembro Dia de Nossa Senhora da Conceição. de 1881. 8 de dezembro é Nossa Senhora da Conceição. É isso mesmo. E eles foram apresentados por um comandante de navio português, que é quem na realidade estimula os pais dela, que era da família Benevides. Os pais de Dona Amelinha era da família Benevides, lá do Alto Oeste. Então esse comandante de navio que geralmente atracava ali em Areia Branca, onde eles tinham residência, é quem estimula eles a virem morar em Natal. E aqui eles abrem também uma pensão, onde esse comandante de navio português mora, e é ele quem apresenta Dona Amelinha a Manuel Machado. Quer dizer que eles estavam lá em Areia Branca, Sim. já tinha lá uma pousada, uma Isso, uma pousada. hospedaria. Uhum. Exatamente. Rapaz, são coisas que a gente está sendo divulgado aqui que a gente não passa batido. E a gente vai chegar, não tem muita coisa para a gente conversar ainda. Aí vem, abre aqui a despensa, né? A Despensa Natalense. Natalense, começa próspero, mas o casal não tinha filhos. Não, a Vicente Cerejo, que foi um jornalista que através de Teve o privilégio de entrar, né? Sim. Através do nosso amigo Luiz Jaime Bezerra, quem articulou o encontro, Grande Luiz Jaime Bezerra. ele conseguiu observar numa reportagem dele, que ele fez então, que ela teve 14 gestações, sendo alguns abortos, e desses, somente um filho viveu 1 ano, mas morreu, né? Mas, rapaz, que Então, situação, das 14 gestações que a viúva Machado teve, ela perdeu os filhos. Rapaz, imagina o psicológico dela, viu? Sim. Não é verdade? Ela teve uma vida muito sofrida. Sofrida, né? Ela foi uma guerreira, Dona Amélia Machado. Inclusive, antes desse período da vida dela em casal, ela também recebeu
como fazia parte da sociedade, recebeu muita gente aqui no seu Você palacete. está colocando muito bem. Na época do glamour, assim, como ela um grande, né, empreendedor aqui, Isso. todo mundo vinha aqui fazer o beijamão, saber das notícias, saber como é que estavam as coisas, pedir uma orientação empresarial, né? Então aqui havia vários banquetes, várias recepções. Isso. Inclusive, uma das pessoas que possa ter vindo ser jantar aqui foi Antoine Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, né? Segundo contam. Existe uma pequena controvérsia, quando ele esteve aqui O ou não. saudoso Peri Lamartine dizia que ele não passou por aqui, que ele foi de navio para a Argentina, de avião só chegou até Santa Catarina Isso. e voltou de navio. Mas ela, inclusive, diz na entrevista de Cerejo isso, né? Na entrevista existe lá que estiveram aqui, por exemplo, porque também vale destacar que Natal, né, naquele período, não tinha onde hospedar esse pessoal, né? E as grandes famílias, os grandes casarões eram onde essas pessoas ficavam. E mais ainda, eles gostavam muito de receber o Manuel Machado e Dona Melinha. Então, na entrevista, existem 3 nomes que são citados: Saint-Exupéry, Mário Melo, Jean Mermoz e Gago Coutinho, que inclusive vocês vão ver numa fotografia o Gago Coutinho aqui na varanda da casa, do jardim, uma fotografia dos anos 30. Mas, rapaz, que coisa. Então, assim, como existe a controvérsia se Saint-Exupéry Só de esteve... Saint-Exupéry. Só O de resto Saint-Exupéry. é prego batido, ponta virada. Mas aí nós temos aí um depoimento da própria viúva, o jornalista, dizendo que ele esteve, né? Então, enfim... E não só ela, teve outros também que viram, né? Exatamente. É complicado. É porque as pessoas às vezes se pegam nos detalhes assim, que às vezes é importante, mas às vezes nem tanto, né? Porque porque não teve fotografia. Às vezes teve a fotografia, mas não temos acesso. E daqui para o futuro pode aparecer essa fotografia, né? Pode. Quanta coisa a gente não tinha acesso e hoje em dia vai surgindo e a gente vai mudando Tá a num história. baú velho escondido. Exatamente, no 40 arquivo privado. anos perdido. No arquivo privado. Inclusive, deixa eu fazer aqui, fazer justiça aqui, que o que Lance está falando foi um furo de reportagem que o então Vicente Cerejo fez em 1978. Foi o único a fazer uma entrevista com ela em vida. Foi a única entrevista, né? Isso. Cereja era muito forte, né, rapaz? Um dos grandes jornalistas já aqui. Vamos lá. Aí chega anos 20, a aviação começa a aparecer por Natal. Aí em 27 chegam os franceses aqui querendo um local para fazer um aeroporto. Aí quem aparece para fazer isso? Manuel Machado. Manuel Machado faz a doação. A visão futurística dele disse: olha, eu tenho um terreno ali, um tabuleiro de mangaba que o Coronel Guerreiro caçava, levou os franceses lá e disse: pronto, é aqui, onde é hoje o aeroporto de Parnamirim. Foi o que Manuel Machado fez, diga aí. Então ele faz a doação do terreno. Doou o terreno aos franceses. Exatamente. Porque ele era bonzinho? Não, porque ele é empreendedor. Ele, o futuro da aviação, disse: aqui, ponto, isso aqui de volta eu vou fazer loteamento, vai ter hangar, vai... Porque vale destacar que antes da doação desse terreno, os aviões, eles pousavam aqui no Rio Potengi, né? Então, a partir daquele momento, é a primeira pista de pouso do estado. Aqui é doada por Manuel Machado, em Parnamirim, e que depois vai se tornar o aeroporto Augusto Severo. Ele foi para o cartório, fez uma doação. Existe no papel fotografia, passado. existe fotografia disso, né? Olha só a visão empreendedora dele, né? O que eles contribuíram aqui para a nossa sociedade, né? Para o nosso estado, para o que eles fizeram aqui foi uma coisa muito bacana, né? Aeroporto doado, recebendo aviadores, recebendo Saint-Exupéry. Gago Coutinho, em Gago 33. Coutinho, Jean Memóis. Aí chega nos anos de 1934, ele falece. Em 1934, o Manuel Machado faleceu no Rio de Janeiro. Ele viaja para o Rio de Janeiro para se tratar. O que é que e ele morreu com câncer na boca. Puxa vida. E aí foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio. Vamos marcar um dia para a gente achar esse túmulo lá? Sim. E rapidamente, dona Amélia Machado, ela assume a gerência dos negócios da família, secundada pelo sobrinho Miguel Micucci, Humberto Micucci. É de Macaíba esse povo, não? Não sei dizer. Até ela ficou com um filho adotivo, ele, né? Ela Adotou. Na realidade, ela criou várias pessoas aqui. Ela, sobrinhos,
que vieram estudar em Natal, ela deu a mão a vários sobrinhos, mas especificamente ficou aqui com ela o Humberto Micucci, que inclusive na entrevista com o Cerejo, ele está aqui presente e é quem mostra a casa a Vicente Cerejo. Outra coisa, falar nesse lado que, né, Dona Amélia gostava muito de crianças, Sim. Né? Apesar dela ter tentado 14 vezes não conseguir, mas ela adorava criança. E eu quero fazer ressalva aqui a Dona Estela Azevedo, lá de Pedro Velho, né? Que veio de Pedro Velho e morou aqui. Uhum. Ela ainda é viva, infelizmente está com problema de locomoção, não pôde vir aqui dar o depoimento dela. O primo Enio Azevedo ficou de vir, também não pôde estar na fazenda lá pro Pedro Velho, mas morou aqui. Dona Diana, minha vizinha também lá do Leonardo da Vinci, morou aqui, ou seja, ela tinha muitos afilhados. Tinha muitos afilhados, era uma pessoa muito bondosa, muito querida, frequentadora assídua e mantenedora da Igreja do Rosário dos Pretos. Todas as reformas dentro de um espaço de 50 anos, enquanto ela foi viva, as festas aqui da Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, era toda patrocinada por ela, as pinturas da igreja. É uma pessoa muito benemérita, né? Foi muito benemérita, Dona Amelinha Machado. E continua, secundada pelo sobrinho, a administração dos bens da família e multiplica essa fortuna, né? Porque ela também acerta. Ela acerta. Inclusive, quando tem uma estoura... história aqui na guerra, que ela trocava chefe para o pessoal da construtora, como Sim, é isso aí? Quando estoura a guerra, ela passa a fornecer os gêneros alimentícios através da dispensa natalense, à base aérea, aos quartéis do Exército aqui em Natal, como também é ela quem sustenta com os gêneros alimentícios Fernando de Noronha. Não diga isso não. Fernando de Noronha, exatamente. Nossa querida Noronha. Sim, tudo patrocinado aqui pela dispensa natalense. O 30 se alimentava por Natal. Exatamente O isso. 30º Batalhão de Caçadores lá, famoso 30. Então quer dizer que ela, além do marido visionário, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Porque na década de 30, viúva, sem filhos, tocar um empreendimento desse onde só tinha homem. Não, você imagina você tomar conta de uma faixa de terra que você vai daqui para Macaíba, pegando Pitimbu, pegando aquela região do Cajupiranga toda, e você dá conta, né? Você dá conta disso tudo. Você administrar e você multiplicar essa fortuna. Porque, por exemplo, em Ferreiro Torto passa a ser uma fazenda de criação. Ela passa a criar gado lá. Em Guarapes, que ela também comprou, o marido também compra Guarapes em 19, numa asta pública que houve. Guarapes já decadente, né? Guarapes já totalmente decadente. Então, lá em Guarapes, inclusive existe a lenda de que ela teria morado em Guarapes, ela não morou. Lá ficou sendo uma fazenda, nem Ferreiro Torto, fazenda de criação de gado. Ela criava gado nas duas e tinha moradores de confiança lá, administradores de confiança, assim como também Pitimbu e Cajupiranga. E ela consegue. Na verdade, ela teve que se reinventar. Né? Ela foi uma mulher. Eu fico pensando, na década de 30 e 40, em Natal, uma mulher com esse perfil. É uma mulher forte, uma guerreira. Ela teve um casamento dela, com o grande amor da vida dela. Infelizmente, a parte de descendência ela não teve. Teve esses sobrinhos, afilhados. Isso, mas o quanto a filha teve vários abortos, inclusive, salvo engano, 2 filhos chegaram a ter alguns meses e faleceram, e outro com mais ou menos 1 ano. Imagina a dor de uma pessoa. Rapaz. Imagina. Então, a gente está falando de perder um filho, a gente está falando de perder 14. Ainda superar tudo isso, ainda teve a morte trágica. A morte trágica do marido, que deixou, com certeza, morreu longe, enterrado longe dela. No Rio de Janeiro. Um negócio desse, não. Hoje você, com toda essa tecnologia, aviação moendo aí, o cabo se tora. Realmente. Imagina na década de 30, como você colocou muito bem, Casimiro. O marido foi embora se tratar e não voltar mais, e ser enterrado lá no Rio de Janeiro, e ela aqui tocando os negócios. Rapaz, que situação da gota. Grande. Esse lado aí foi um lado. Ela lutou muito, então ela foi uma pessoa que se reinventou. Ela teve uma superação, foi uma mulher muito forte, digna de todos os louvores. Vamos pegar você ainda aqui, Casimiro. Natal, nessa época, infelizmente hoje também acontece, uma pessoa assim que, nesse destaque todo, mulher, viúva,
não aparecia aquela turma, só para nós três aqui, não vou andar até a Marinês cortar. Não aparecia a turma do contra não, para malhar a pessoa. É claro, isso é todo canto. Um dia desse estava conversando com o nosso querido irmão Anderson sobre isso. Se a pessoa tiver algumas características, o camarada for educado, aí o camarada é tido como homossexual. Se for uma pessoa letrada, gosta um pouco mais culta, gostar de estudar mais. Gosta de música erudita. Aí pronto, esse camarada é um Também. cara besta, é um camarada chato. Se for uma pessoa muito bondosa, se for uma pessoa muito proativa, gosta de ajudar. É um bestão. É um bestão, é um babão. Então até mesmo aqui tem um pensamento tão provincial, se a pessoa tiver um emprego melhorzinho, tiver um carro melhor, então pronto, a pessoa passa a ser inteligente e quem tem menos é burro. Eu ainda sou do tempo que existiam as listas negras, assim, né? Lista vermelha, branca, né? Que dizia, os cornos de Natal, os gays de Natal, você não era nascido não. Mas eu me lembro, Marinês deve lembrar dessas. Então, aí eu fico pensando, a oposição em cima dela, digamos, eu sou comerciante e tem uma mulher vendendo mais do que eu. Não, ali foi inveja. Também tem muita inveja, não tem? O que houve no caso da dona Amélia Machado foi muita inveja. Fizeram com ela um assassinato de reputação. O que houve foi isso. Ela foi uma pessoa foi injúria, difamação. Ela foi uma pessoa que não tem nada disso que inventaram dela. Fizeram o que fizeram com ela. Mas não entra nem nesse ponto não, que a gente vai ter 30 minutos para falar sobre isso. Eu só quero dizer que, né, Anderson, que uma pessoa de destaque, sendo mulher, empreendedora, tomando conta, como você disse, de uma propriedade... Multiplicando essa fortuna que ela pega. A inveja, a calúnia, o caratismo de quem tapete, fez isso. Né? E uma curiosidade que eu quero dizer a vocês, ela era a dona do Morro do Careca. Homem pelo... Vem, deixa eu sentar um pouquinho aqui. Dona do Morro do Careca, viu, Machado? Diga que Marinês mora lá, rapaz. O Morro do Careca, mas era de Dona Amélia. Em 76, um senhor chamado Diego Gosson, se não me falha a memória, ele entra com um requerimento pedindo para fazer um reflorestamento. Não é Daniel, não? Daniel Gosson, me desculpe. Entra com um pedido no governo do estado para fazer um reflorestamento naquela área. E ele fez lá por Nisa Floresta, ali, depois de Búzios. Ali. E aí é quando se descobre na realidade que desde 1920 existiam cartas de aforamento em nome de Manuel Machado, consequentemente herdados pela viúva Machado, ela sendo dono de 600 braços de terra naquela região que começava do mar, abrangia o Morro do Careca e terminava já próximo à Barreira do Inferno, nos limites com Pirangi. Então toda aquela área era dela e é aí que começa um grande impasse entre o governo do estado, a família que entrou numa negociação para ver o que poderia ser feito para preservar a área. Então isso, em 76, houve essa questão quando se descobriu que a viúva Machado era a verdadeira proprietária do Morro do Careca. Exatamente isso. Isso é um registro histórico que ninguém sabe. Só através da TV Assembleia, do professor Anderson, do professor Cassimiro, a gente está resgatando essa história. Hoje o programa é a primeira parte do patrimônio arquitetônico de nossa cidade. Vamos moer por aí, vamos lá na Samaritana, na Doutor Barata. Vamos ali na casa de Doutor Barata, ali, ó, que é o Memorial da Justiça, alguma coisa, Vicente Lemos. Palácio Potengi. Quantos minutos, Marinês? Vamos encerrar o primeiro tempo para voltar agora com as lendas da viúva Machado, por que fizeram isso. O nosso programa aqui vai resgatar, Natal vai pedir desculpa à viúva Machado. A gente tem que pedir desculpa, rapaz. A história tem que ser resgatada. E a gente está fazendo isso nesse momento. Corta, Marinês. Meus amigos, segundo tempo do programa Conversando com Augusto Maranhão, o patrimônio arquitetônico da cidade do Natal. Aqui, ó, na casa de Dona Amélia Duarte Machado, a nossa querida viúva Machado, o seu lado, né, social, familiar, filantrópico. E vamos desmistificar as lendas que se sacudiram contra ela. Mas o programa é sem delongas. Pronto, já falamos
sobre tudo isso. E vamos chegar agora à viúva Machado, já velhinha, morreu com 100 anos, viveu tudo, conheceu toda a transformação da humanidade no século XIX e XX. Não é verdade? Por que aconteceram essas lendas com ela? Que ela se isolou um período da vida, ela deixou de ser aquela mulher social e começou a cansar a própria idade? O isolamento, acredito, pelo que a gente tem de leitura e de pesquisa sobre o tema, se dá exatamente a partir do momento do falecimento do marido. Isso era muito natural naquela época. O marido falecia, então ficava um tempo afastado e no caso dela especificamente, ela tinha que tomar conta de um patrimônio grande. Então ela não podia mais ter aquele tempo que ela dispunha anteriormente, né? Essa colocação sua está perfeita. Ela vivia fazendo o social do marido, o marido tocando. E ela fazia aqui os bastidores. Com a morte do marido, ela teve que ir para a linha de frente e deixou aqui. Exatamente. E aí é onde começa esse isolamento. Mas sempre frequentando aqui a Igreja do Rosário, as quermesses de Nossa Senhora da Apresentação, participando de questões de filantropia que ela financiava, inclusive o hotel, um hotel de passagem que a Arquidiocese tem em Ponta Negra, foi doação dela ao então padre... chamada Casa de Hóspedes. Casa de Hóspedes. A Casa de Hóspedes, o terreno foi doação de Dona Amelinha ao cardeal Sales, que quando era padre ainda, é ele quem faz do Eugênio de Araújo Sales, depois cardeal Sales. Então, posteriormente, aí acredito que começa a questão das lendas em torno da figura da mulher depreciando. Amélia Machado, com aquela história toda que a partir dos anos 60 começa a se divulgar na cidade, algumas mães colocando medo nos filhos, a questão do papa-figo, aquela coisa que ela teria supostamente uma doença, onde precisava se alimentar de fígado de crianças, aquela coisa toda. Creio que como ela também propriamente diz a Vicente Cerejo na entrevista, que foi a inveja do patrimônio do marido, depois inveja ao patrimônio dela, e eu acrescento que ela conseguiu manter e multiplicar naquele sistema patriarcal que se vivia então, começam as lendas em torno dessa figura, depreciando a vida dela, a partir dessa questão da inveja. Eu acho que a inveja é o pano de fundo de toda essa questão que vai acometer a viúva Machado no final de sua vida, né? E que ela se ressentia muito, mas acredito que perdoava, porque era uma alma bondosa. E aí, essa inveja é capaz de destruir uma pessoa assim, fazer tudo isso? Isso. Danado. É como eu falei, o que houve foi um assassinato de reputação. Ela é uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa bondosa. A Força Aérea de novo, Marinês? Homenagem... Peraí, ala 10. Bora. Em homenagem à nossa querida Amélia Machado. O que houve, esse assassinato de reputação que houve com ela é uma pessoa bondosa, filantrópica, ela era filantrópica, tem mais o quê? Cuidadora, tinha seus sobrinhos que ela tomava conta, várias crianças que ela amava, tinha tudo isso. Então isso aí já desmistifica. O interessante, como o nosso querido Augusto falou agora, que é um pedido de desculpa da nossa cidade. A gente tem que fazer. Eu acho que a Câmara Municipal seria interessante. Sabe? Uma sessão solene em homenagem à viúva Machado. Reabilitação de memória. Claro. Reabilitação. Pronto, aqui. Inclusive ela fez muito. Ela e a família dela fizeram muito para o nosso estado. Voltando, então ela, uma pessoa caridosa, cuidou de muitas crianças, inclusive adotou vários sobrinhos, várias pessoas e filhos. Ela, infelizmente, não chegou a ter nenhum. Teve essa situação que passou. Morte do marido em 1934, longe, foi nem sepultado, teve nem a satisfação, por mais que seja triste uma situação dessa, de pelo menos velar o marido. Foi tudo longe dela. Naquela época era um navio, né? Isso. Você tinha que esperar o Ita do Norte, que vinha de Belém, passava na Areia Branca para chegar aqui, para chegar no Rio, parando em todos os portos. Era um mês de viagem, nem chegava para o sepultamento. Não tem como não um negócio desse. Então, desmistifica tudo o que houve com ela. Então, esse assassinato de reputação que teve com ela, o que fizeram com ela, a difamação, calúnia e injúria,
que ela sofreu, não reflete nada disso que aconteceu com ela. Muito pelo contrário, ela era uma pessoa bondosa, isso tudo fruto de invejas. É como o Anderson diz, apesar dessas calúnias, dessas coisas todas, mas no fundo ela perdoava, né? Acredito que sim. Ela ficou resguardada. Sim. E inclusive no final, porque eu estou citando sempre como referência a entrevista de Vicente Cerejo com ela nos anos 70, porque é para mim a maior referência, né, que se tem. Então ela exatamente termina a entrevista rindo disso tudo. É mesmo? Ela termina e Vicente Cerejo até descreve isso, que ela fala tudo e dá uma grande gargalhada que toma conta da casa aí. Ria de tudo, né? Isso é típico de uma alma bondosa. Agora vocês veem como são as coisas, né? Que ela dá essa risada, mostra o lado bom, o lado humano dela, e vocês veem uma coisa. Isso aí serve até para o fuxiqueirinho de plantão, a pessoa maldosa que gosta de inventar as coisas. No final das contas, todas essas pessoas, ou pessoa, não sei, que fez isso com ela, sumiram, não é lembrada. Ela está eternizada. É eternizada. Olha, né, a diferença. Até isso, a redenção veio naturalmente. E quem fala da pessoa dela, fala da pessoa bondosa que ela foi. Não aquilo que a lenda urbana se refere a ela. Muito bem colocado, Casimiro. Muito bem. Não é verdade? Podemos falar mais o que sobre a viúva Machado, Dona Amélia? Eu chamo a atenção, que, inclusive agora que eu estou observando, que alguns elementos da fundição do Valdós de Paris já não se encontram mais na casa, né? Como as duas máscaras que ficavam ali representando o teatro, as estátuas que era a Primavera e o Verão e a fonte que existia aí. Eu acredito que pode, de repente, ter ido para uma restauração, não sei. Para algum museu, algum acervo particular. Né? Porque isso aí fazia parte. Inclusive essa casa é tombada como patrimônio histórico. É até um bunker, né? Essa casa é tombada. Inclusive ainda durante a Segunda Guerra Mundial foi instalado um bunker, né? Onde até hoje existem os respiradores funcionando aí, que Marinês tem a fotografia. Então durante a Segunda Guerra eles... Uma adaptação, um anexo que fizeram. Exatamente. Porque vale salientar que ela, como eu disse, era quem botava os gêneros, fornecia os gêneros alimentícios para as tropas e trocava os cheques da companhia que construía os prédios lá em Parnamirim, né? Como o dinheiro demorava, então a galera vinha aqui, troca o cheque, ela trocava o cheque. O dinheiro vinha de trem de Recife. E dizem até que assustou muitos americanos a quantidade de dinheiro que aquela mulher tinha, né? Imagine só. Ô mulher danada, né, rapaz? Passou todos esses desafios da morte das crianças prematuras. Destacar também o salão, conhecido como Salão de Veneza, que existe aqui atrás, todo em madeira, que foi fabricado. Dá para ver por ali, pelo ali cantinho, atrás, dá pra ver. exatamente. Foi fabricado no Pará, trouxeram desmontado e montaram todo aqui, que era onde eram recepcionadas essas grandes figuras. Nela ou ainda de Paulo? Acredito que no tempo de Jorge Barreto ainda. De Paulo não, de Jorge Barreto, E aí continuou e ela utilizava esse espaço para recepcionar as pessoas que vinham jantar na residência, enfim. Eu vou ver se eu ainda consigo o depoimento de Dona Estela Azevedo, que morou aqui. Ela já está com 90 anos, está com a saúde um pouco cansada, mas se a gente pegar, fazer um adendo, sabe, Marinês? Vou ver se a gente consegue uma filmagem com Dona Estela Azevedo para incorporar aqui. No resgate da imagem de nossa querida Amélia Duarte Machado, a viúva Machado, estamos aqui na residência do professor Cláudio Galvão, que é afilhado dela, que vai contar um pouco de sua intimidade, qual era o dia a dia de Dona Amélia, como era a sua residência. Mas o programa é sem delongas. Professor, afilhado de Dona Amélia. Dona Amélia Dindinha, a minha madrinha de batismo, ela e o sobrinho dela, também famosíssimo nessa cidade, João Cláudio de Vasconcelos Machado. Que beleza, o famoso Se João. batizou na Igreja do Rosário? Não, na Catedral. Na Catedral. Na Catedral, E desde criança que eu frequentei a residência dela, sempre com minha mãe, que era muito ligada a ela. Minha mãe era enfermeira, e havia um tempo aqui em que se aplicava muita injeção
Qualquer Injeção domiciliar, né? Minha mãe aplicava injeção inclusive, um detalhe curioso que pouca gente sabe é que quando se inventou a penicilina, as pessoas tomavam uma injeção dolorosíssima de 4 em 4 horas. E minha mãe tinha que dormir na casa da pessoa para aplicar a injeção de madrugada também. Né? Isso que era uma devoção, era dedicação. Pois é, devoção e também necessidade econômica. A profissão dela era essa. Ela trabalhava como enfermeira no Varela Santiago, que aliás naquele tempo se chamava Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Conviveu também com Varela Santiago e tinha esse trabalho domiciliar. Eu não sei se por conta disso, como foi que começou a amizade de minha mãe com Dona Melinha. Elas tinham assim uma quase fraternidade, uma quase intimidade mesmo. Né? Dona Melinha contava coisas a ela, a mamãe também levava os problemas dela, as duas conversavam muito. Então. E eu tenho muitas lembranças disso, porque praticamente todas as vezes que mamãe ia para lá, ela me levava. Ela e meu irmão, 4 anos mais novos que eu. E quando ela levava à tarde, era uma maravilha para a gente, porque às 3 horas da tarde tinha um lanche na casa da viúva, que era um verdadeiro banquete. Né? O lanche tinha de fruta a bolo doce, biscoito, café, leite, suco de fruta. O que tivesse tinha aquele lanche. Então, 3 horas da tarde, todo mundo da casa se reunia na mesa grande da casa dela. Né? E João Machado, que estava lá na Casa Machado, na Ribeira, vinha da Ribeira para lanchar e depois voltava para lá. Né? Tudo era mais fácil, não tinha trânsito. Beleza, não tinha trânsito nem nada, era fácil, tudo perto. Quem tinha um carro não estava livre de qualquer problema de... Ô, professor, na casa, um detalhe assim que lhe chamava mais atenção, além dessa mesa grande na sala do lanche, alguns aposentos, tinha um tal de um abrigo antiaéreo. Sim, tem ainda um abrigo antiaéreo. Bom, realmente o local da casa que eu achava mais bonito era a sala de jantar, por conta de um lustre com uma ornamentação, eu não sei como era aquilo, os canudinhos de vidro pendurados, era um lustre imenso, e quando o vento dava, fazia um barulhinhozinho, então eu ficava sempre olhando aquele. Lindo aquele negócio. E algumas pinturas que havia na casa dela, um piano também que eu nunca vi aberto, nem ninguém tocar. Né? E móveis antigos. Ao que parece, quando o marido dela adquiriu a casa, adquiriu com todos os móveis, com tudo dentro, né? Mas a casa era realmente uma casa belíssima. Tinha 2 coisas a destacar. Esse abrigo antiaéreo que foi feito durante o período da guerra. E eu andei muito lá nesse abrigo, brincando muito lá dentro. Era um túnel de cobertura abaulada, né? Abobadada, e cada lado era como se fosse um sofá em toda a extensão, que ali podia dormir diversas pessoas. Interessante, professor. Isso ela já construiu na viuvez, né? Sim, porque o marido já tinha falecido. Machado morreu em 34. Já tinha falecido há muito tempo, E disse que depois da morte dele é que ela realmente empreendeu. Ela assumiu realmente. Quando foi que ela ficou assim meia reclusa, professor? Porque quando ela abandonou os negócios, deixou com João Machado, e ela deixou de ir para a igreja. Deixa eu assinalar também uma outra coisa importantíssima. Era que, não digo no fundo do quintal, mas numa lateral, já começando o quintal, ela construiu para o filho dela, o filho de criação, Humberto Micucci, um primeiro andar, e era como se fosse um clube onde se reuniam ali os amigos deles, uma vitrola enorme naquele tempo, 1 tonelada de disco de 78, e eu me lembro muito... Aquele bolachão. Eu me lembro muito por ali, brincando de noite, e a festa comendo lá em cima. Moendo. Você tinha uma varanda que você olhava a visão mais linda do Potengi. Você via de Igapó até o Forte. Tempo bom, hein, mestre? Hoje, eu não fui mais lá, mas eu soube que o neto dela construiu um primeiro andar na casa dele, vizinha,
e Pegou um tapou pouco dessa metade vista. dessa paisagem, desse local, que esse local ainda existe, era todo de madeira. Todo de A madeira. gente tentou entrar na casa, mas nós não conseguimos. Você tem acesso, mestre, para a gente fazer uma visita à casa? Por que não conseguiu? O cidadão lá tinha que pegar uma autorização, não sei o quê. não sei- A família não está... assim, Tinham viajado. eu não sei como é que está essa situação. Eu não tenho tido ultimamente muito contato com esse pessoal. Na verdade, há mais de 20 anos que eu não com os netos dela, né? Pois não. Mas de vez em quando encontro na rua, assim, uma delas, a Melinha, que eu quero muito bem a ela, que é a menorzinha de todas, e já tem filhos grandes, muito gentil. Mas os outros eu não encontro na rua, assim, para... E como eu não vou lá, eles não vêm aqui, aí Fica difícil. faz aquela Ô, mestre, uma distância. pergunta agora. A pergunta anterior. E por que ela ficou reclusa? Por que deixou de dar essas festas para Humberto? Atender tantas pessoas? O que levou a ela a se isolar um pouco, mestre? Ou não aconteceu isso? A idade foi chegando e ela Eu foi... tenho a impressão que foi exatamente a idade. Também foi uma fase em que ela reconheceu que o que era rico já não era como no Tanto, tempo né? dela, viúva recente, na década de 40, na década de 50, que ela realmente tinha o número de propriedades que essa mulher tinha. Que incrível, né? O professor da pergunta, ela sofreu alguma pressão da sociedade masculina ou da sociedade invejosa? Então, é possível que a sociedade invejosa até mesmo frequentasse a casa dela, mas os aniversários da casa dela, dia de Nossa Senhora da Conceição, em dezembro, 8 de dezembro. 8 de dezembro. É aniversário dela. Então, as festas do aniversário da casa dela eram de arrombar. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida um casal dançar o tango. O tango argentino. Um tango argentino legítimo. Todo mundo se afastou, a radiola tocando um tango e um casal. Menino, que danado é isso, né? Essa mulher dançando, dando coice com as pernas para cima. A primeira vez que eu vi isso. E aí, esse salão grande, essa sala de jantar, essa sala de visitas, né, dançava-se até, sei lá que horas da noite, eu não sei. Ô, mestre, e por que, vamos entrar agora num assunto delicado, que eu acho que Natal tem que resgatar a imagem e a memória de Dona Amélia. Sim, aquela boataria que das meninadas, de coisas assim. Atingia ela ou ela administrava, os parentes? Minha mãe conversava com ela e mamãe me disse que tinha falado com Dona Melinha sobre esses boatos. E ela só fazia ria com essa história. Ao que tudo indica, mamãe andou aplicando também injeções nela nessa fase em que ela teve uma intoxicação, não sei se alimentar ou medicamentosa. E ela ficou toda inchada, com as orelhas grandes, inchou as orelhas. Orelha e nariz, o cara com intoxicação que cresce mais. É leproso quem está com o nariz grande, quem está com a orelha grande e nariz... Mal de Hans. Então era lepra. E diziam que o fígado de criança curava a lepra. Mas naquele tempo se dizia isso. Então não sei como surgiu o boato de que ela estava comendo filho Rapaz, fígado uma de palavra criança. dessa mal colocada acaba a reputação da pessoa, né? Espalhou-se isso pela cidade de tal forma. Eu conheci gente que me disse, você é sobrinho dela? Eu sou afilhado dela. Você é afilhado de Amélia Machado? E ela comia fígado de criança? Eu disse, menino, você não está vendo que... Pessoas até esclarecidas, né, professor? Sim, uma pessoa esclarecida, uma pessoa até da universidade. Olha, eu visitava quase semanalmente a casa dela. Meu filho está aqui, eu era criança, ela nunca comeu o meu, não. Você acha que, você imagine mesmo, se era possível, mesmo numa cidade pequena como Natal, e com uma mulher rica como ela, que uma pessoa... bondosa, caridosa. Uma pessoa qualquer que fosse, matasse crianças para comer o fígado. E nenhuma polícia soubesse disso. Nem o chefe da polícia. Era tudo comprado por ela. Não existe isso. Não era possível. Era tipo do negócio que se acontecesse, a imprensa iria alardear e ganhar. Professor,
Nosso programa aqui apenas não queremos tomar mais seu tempo, porque Não, foi toma, mas não, as suas ordens. como é que a gente vai resgatar a imagem de Dona Amélia, professor? Uma audiência pública na Câmara, reatar um título dela de caridosa, de bondosa, de empreendedora, a Federação do Comércio, da Indústria. Temos que resgatar a imagem dela, sabe, professor? Porque Seria interessante se pudesse fazer uma biografia dela, com... Agora, informações suficientes para isso é que não vai ser possível uma hora, nesse momento, né? Porque até mesmo os parentes dela mais próximos, o que são hoje somente os netos, são pessoas que eram muito pequenas, crianças no tempo e não sabem da vida dela. Não, na verdade, não sabem, por coisa assim, por ouvir dizer, né? E aonde é que a gente vai ter fonte de informação sobre ela, a não seja informação? Mas sua palavra, o seu depoimento, mestre, é o início de uma trajetória que a gente vai tentar resgatar a imagem de Dona Amélia. Agradecer. Vale a pena, Vamos trabalhar nessa linha. Vale a pena. Agradecer o seu depoimento, mestre, e dizer que novos depoimentos virão, né, Marinês? Vamos trabalhar. E viva a nossa querida Dona Amélia Duarte Machado. A nossa... Spence, o que ele gostava da história é saber que aqui nesse portão passou Jean Memóis. Abriu esse portão, foi recepcionado, e a gente está no mesmo local. Ele diz, o que me fascina é que aqui pisou, né? Então, essa casa aqui tem tudo a ver com a nossa história contemporânea, né? Sim, com certeza. De 1910 até hoje, é uma grande referência na história, tanto arquitetônica como social, de Natal. E ela morreu de quê? De idade mesmo? Acredito que isso tenha sido idade, né? 100 anos, é? Faltando poucos meses. meses para completar 100 anos. Inclusive, na reportagem com o Cerejo, depois o Luiz G. Bezerra, ele até me falou que ela já ensaiava lá uma festa. Eu gravei com ele uma vez na rampa, mas tem que ir na casa dele para ele contar Natal. Ele e seu Luizinho. Luizinho, Seu Luizinho, Bezerra. Seu Luiz G. Bezerra. Caba... Memória viva de Natal hoje. Eu acho que ele e o doutor Hernando da Silveira são unanimidades natalenses. Sim. Os cabas de bem, né? Uhum. Aí ela faleceu. E o enterro dela, como é que foi? Segundo a crônica da época, foi um dos mais assistidos de Mais Natal, concorridos. né? Mais concorridos. Ela faleceu em outubro de 81, com 99 anos, como a gente já disse, pouco tempo antes de completar o centenário, né? Porque ela é de 8 de dezembro, né? Bem Sepultada pertinho. no cemitério do Alecrim. O túmulo dela, como é que tá, hein? O túmulo está deteriorado, agora é um túmulo belíssimo. Infelizmente, como grandes túmulos, os mais bonitos, os mais pomposos, estão um pouco tão danificados, né? Inclusive até um apelo para as famílias, para os institutos preservarem, porque nosso cemitério do Alecrim é uma memória viva da nossa a parte arquitetônica lá é muito Topa, bela. Marinês, fazer um programa, a viagem no tempo no cemitério do Alecrim? Bora? Interessante, Topa? interessantíssimo. Bora. a grandes personalidades arquitetura, estão lá. as coisas, né? Nossa, as grandes personalidades da nossa história estão lá. Aí ela tá lá, tá abandonado o túmulo dela. Tá um pouco, tá deteriorado. Mas é né? um túmulo muito bonito, inclusive também tem várias fundição também francesa lá, tudo. Foi até com o carro com o Antes lá no cemitério, ele mostrou o túmulo dele, foi ele que me apresentou. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é como eu falei, Dá um né? recado. Pronto, é o que eu falei, sobre a memória dela. Primeiro, um pedido de desculpas formal, público para em memória dela, que ela foi uma grande precursora daqui do Rio Grande do Norte, uma mulher que teve uma vida sofrida, uma guerreira que teve que se reinventar. Na verdade, ela teve que se reinventar para tomar o negócio marido. Uma grande benemérita, uma pessoa bondosa, que ajudou muita gente, uma pessoa amável, uma católica devota daquele de Nossa Senhora Rosário dos Pretos, principalmente, e que foi caluniada. Fizeram um assassinato de reputação e, como eu disse, quem fez está no anonimato e no esquecimento, a sua maldade. E ela está eternizada na história. Quem fez aqui paga, não tem, né?
E ela tá, toda a vida tem é unânime, quer dizer que quem foi a pessoa dela. E bem como ela está eternizada na nossa história. Ela tá. Isso aí, que uma coisa que ninguém pode, pelo que ela fez, pela sua vida, e ela é lembrada. E quem fez o mal é esquecido. É isso aí, né? Acredito que a dona Amelinha Machado, a viúva Machado, já é uma figura mítica na história natalense. E que Natal e que o Rio Grande do Norte tanto deve muito a ela e à visão de empreendedorismo do marido dela, o Manuel Machado. Então nós temos, acredito que esse programa, a Crônica de Cerejo, outras reportagens de seu Luiz Jaime Bezerra, já são tributos de resgate dessa memória. Acredito que o que nós estamos fazendo hoje à tarde aqui já é uma reverência à memória dela, do marido dela, da família que tanto contribuiu para as ações sociais do nosso estado, da nossa capital, Natal. A vida é tão rápida, né? A gente fica, às vezes, o modernismo chega, a gente não tem tempo para nada mais, mas a gente tem que parar e pensar nesses antepassados, nesses antecessores. Pessoas, né? que ajudaram a construir nossa que vieram história. Antes de nós e que construíram. Hoje curtindo aqui, foi eles que fizeram no passado. Na raça. Exato. Na raça. Isso. Na raça. Um cara desse aqui fez na raça. Com certeza. Ela fez na raça. E deixou esse palacete aqui para nós contemplarmos. Muito bonito. Um pequeno adendo, Augusto. Seria interessante, até mesmo para doravante, os historiadores, as pessoas forem se referir a ela. Não como viúva Machado, que é uma forma carinhosa, que ela era viúva do Manuel Machado, mas como Dona Amélia Machado. Como chama Dona Clara de Castro, como Dona Rita Coelho, Ritinha Coelho, como Dona Clara Camarão, como Dona Amélia Machado. É um detalhe que você está colocando para a gente resgatar, né? Isso. É no nosso dia a dia, né? É isso aí. Meus amigos, programa chegando ao fim, tivemos o prazer de contar aqui com o Anderson, com o Casimiro, essa turma aqui que tem engrandecido muito o nosso programa, dando esse boom de audiência e resgatar a história do Rio Grande do Norte. Isso que é importante. A história que a gente vive hoje, passa e não sabe nem o que foi. Não, aquela casa ali, não sei o que, babá. Não, a gente vai fazer um trabalho aqui, pegar esses patrimônios, viu? Vamos agendar. Ali, acolá, babá. E a gente vai mostrar a você que Natal tem patrimônio arquitetônico, tem história, tem cultura. E tem gente assim, ó, de bem, que defende isso. Só tenho a agradecer a audiência de vocês. Suas palavras finais aí. Não, como eu já coloquei, né? O programa de hoje foi um tributo à memória dela e parabenizo a produção, parabenizo a você, Augusto, pela iniciativa e sensibilidade. Casimiro. É uma honra ter participado mais uma vez, fico muito feliz ao lado sua audiência é boa, você é um camarão. Nosso querido Anderson, querido Augusto, é fera. Marinês, a turma aqui da TV Assembleia. A TV Assembleia é show. E muito feliz porque tiveram a iniciativa de falar de uma pessoa que é esquecida, entre aspas. Lembram dela da forma pejorativa, mas o lado dela, o lado humano dela é um pouco deixado de lado. E o que é que ela fez, o que é que ela deixou pra gente? Muito bem. Você colocou que a gente vai resgatar, presidente da Câmara Municipal, vamos fazer o resgate da memória da viúva Machado. Solene, uma sessão solene de resgatar a memória da viúva Machado. Para reabilitar a sua memória. Valeu, obrigado, turma. Isso aqui é o melhor time da Copa. Você vê que é uma tabelinha aqui. A gente não perde gol nem perde pênalti, não. Não é não?